Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, eles tinham comunhão com Jesus. Até se você parar para pensar e falar assim, que Bíblia que os discípulos liam? Jesus. Eu posso dizer que os apóstolos não liam a Bíblia. Nós temos que ler e ter comunhão com o Espírito Santo. Mas eles não, Jesus estava lá. Então, cada gesto de Jesus ensinava, era uma Bíblia. Né? Era a Bíblia falando, era o próprio Senhor, Ele é a própria palavra. Né? Personificação de Cristo é a palavra. Então, eles andavam com Jesus e aprendiam. Eram moldados. Né? Você vê, tem um momento que os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus falou, quem me vê o Pai. Ou seja, isso mostra que muitas vezes o ser humano, Deus está acessível a ele, mas ele não enxerga. Né? Você vê, Jesus estava do lado deles. É igual eles deram a vida, estavam conectados em vida, até em propósito. Onde Jesus ia, eles iam. O que Jesus fazia, eles faziam. O que mandava fazer, eles faziam. Pô, já estavam conectados, né? No propósito de Cristo. Aí tá, depois Jesus, a gente foi lá na igreja do João Batista e ele ensina a orar lá. É o obreiro que fica comparando a igreja, né? A igreja do pastor tal faz tal coisa, né? Então, o pastor João Batista, ele ensina a orar. Por que o senhor não ensina a gente a orar? Né? Aí Jesus falou, puxa, cara, tô do lado dos caras. Mas amém, vamos andar. Aí vai lá, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ensina a oração do Pai Nosso. Né? Que é a oração concentrada na comunhão individual. Com Deus, vendo Deus como Pai. Né? Pai que estás nos céus. Pai. Né? Seja feita a tua vontade, né? E na terra como no céu. Né? Ver Deus como provedor pessoal, pão nosso. Né? Hoje. Perdoar, Senhor, me ajuda. Me perdoa assim como o Senhor me dá ajuda para perdoar. Então, tudo envolvimento, tudo que Deus faz no envolvimento pessoal com Deus. É toda a obra da oração do Pai Nosso. Não adianta a pessoa ela falar assim, Deus, supra minha necessidade, ou então está escrito, Salmo 23, Senhor meu pastor, nada. Se ela não tem uma comunhão com Deus, convicção dentro de si, ele não vai crer que Deus vai prover, meu. Ele vai criar um jeito. Vai ser uma coisa da boca para fora, né? Então, o que você tem, o que a gente tem, o que a gente está falando aqui? Jesus trouxe os discípulos para andar com ele, para estar perto dele. Jesus não precisava disso, gente, mas ele fez. Então ele falou, esses cabras que foram chamados, escolhidos para estabelecer a igreja, estabelecer o reino, depois da obra consumada. Então eles precisam ser livres de algumas coisas, precisam aprender de forma intensa, né? Precisa ter o gnosco. Né? O que é o gnosco? Conhecimento com vida. Isso precisa fazer parte da vida deles, né? Então eles precisam estar perto de mim. Então eles dormiam no mesmo lugar que Jesus, comiam na mesma mesa, andavam com Jesus, faziam a obra junto, obedeciam a Jesus. Então, por quê? Tinha que assimilar na vida deles. Então, isso era um propósito maior, era o quê? Era a comunhão pessoal com Jesus. Propósito maior. Né?
Então você vê, até no relato do Evangelho de João, você vê o próprio João dizendo, discípulo que ele amava, ou seja, gerou vínculo de amor. Não era só, sim senhor, Jesus, né? Não era um funcionário de Jesus. E nem Jesus era o patrão deles. Era um vínculo de amor. Porque eles permitiram isso, até mesmo no momento das repreensões. Eles não viam Jesus como o patrão do ministério. Não, eles repreendiam e eles eram moldados pela repreensão. Né? Menos Judas, que Judas é outra história. Né? Mas não escolheu esse caminho. Né? Mas os demais, não todos iam abandonar e trair. Mas só foi Judas que fez isso. Então, eles criavam um vínculo. Então, isso por quê? Comunhão pessoal com Jesus. Comunhão pessoal. Está perto. E quando Jesus enviou eles de 2 em 2 para pregar, é porque eles tinham que ter aquela experiência da provisão de Deus e de que Deus estaria, o poder de Deus estaria com eles para ministrar. Então, ele enviou eles de 2 em 2. Né? Agora, sempre era perto. Você viu? Uma vez Jesus falou assim, vai lá naquela cidade lá, porque vê se eu posso pregar lá. Chegou lá, o pessoal falou, não quer saber de Jesus aqui. Então, continuando, gente. Glórias a Deus. Né? Obrigado, Jesus, pela sua presença, pelo teu poder. Vamos lá. Então, a gente estava falando. Jesus andou com os discípulos porque era necessário uma transformação de caráter deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Resumindo, passando para outro ponto. É que se muitas vezes a gente ouve a palavra, ouve princípios da palavra, mas ela fica de forma saturada dentro de nós. Por quê? Porque falta o poder de Deus. Falta o fogo, a fogueira está acesa, né? Como era a ordem que Deus dava aos sacerdotes, que o holocausto sempre tinha que estar aceso, o fogo não se apagará, uma responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. Então, é engraçado até às vezes o crente, ele vê lá Apocalipse falando que nós somos reino e sacerdote. Mas ele não para pensar assim, o que Deus está falando que eu sou sacerdote? O que significa isso? Entendeu? Então, aí tá, o pregador fala, você é rei e sacerdote, aleluia! Mas o que é ser sacerdote? Entendeu? Não é seu pastor. Tá falando que todos são sacerdotes hoje. Existe o sacerdócio ministerial, mas existe o sacerdócio a Deus. Cada um é uma coisa. Ministerial, outro ponto, tal, chamados de Deus e tudo mais. Agora o sacerdócio pessoal, todos nós temos. E é disso que a gente está falando. Né? Inclusive tem que saber entender o que é uma unção pessoal e a unção do ministério. Tá? Então, às vezes a pessoa ela tá fraco espiritualmente no pessoal, mas Deus a usa ainda a si mesmo. Por quê? A unção do ministério, do altar. É outro ponto. Você vê isso na vida do Sansão, né? Sansão, Deus chamou ele, e a Bíblia fala ali que Deus usava ele para arrebentar com os filisteus. E aí, de repente, vê os caras embaçar com ele lá, 1000 caras, ele pegou um pedaço de osso e matou 1000 homens. Puxa, que força tremenda, extraordinária, o Espírito do Senhor sobre ele. Mas logo depois, no mesmo contexto, você vê Sansão andando e daqui a pouco falando, eu vou morrer de sede. Ué, poxa, como é que um cara que mata 1000 homens com um pedaço de osso, né, de repente vai morrer de sede, estava desesperado da vida, né? Porque na hora que ele matou os 1000 homens, era o Espírito do Senhor, ministério. E depois ele ficou pro pessoal, entendeu? Então, aí ele clamou ao Senhor e Deus fez brotar uma fonte de água ali e ele bebeu daquela água e revigorou. Então, essa fonte de água ali significa a comunhão pessoal. Então, muitas vezes, o ministro, né, ele trabalha, Deus usa, mas depois se sente fraco, se sente incomodado na alma, sente emoções ruins, né, pensamentos ruins, até o pecado incomoda. Então, ele precisa de uma fonte pessoal. Porque o ministrar no altar não aprova ele. Nós não somos aprovados por nada. Nós somos aprovados pelo que Cristo fez, pela obra que ele fez e a comunhão pessoal que vai nos fortalecer. Você precisa entender o seguinte, até para crer
nas promessas de Deus, você tem que ter força de Deus. Nada com a sua força. Até crer de verdade. Deus chegar para você e falar assim, você olhar uma palavra e falar assim, você pode ser curado. Até para crer nisso de forma real, a fé ultrapassar a dor, a enfermidade, a dificuldade da enfermidade. Você precisa da força de Deus até para isso, irmão. E irmã, você que me ouve. Então não tem como. Então o que a gente precisa entender é isso. Você precisa da força de Deus, que ela só vem com a comunhão pessoal. Você precisa eu vou falar esse termo assim para você entender. Energia de Deus. Energia espiritual de Deus. Que é a presença de Deus, a revelação. Né? Então, por que quando Jesus andou com os discípulos? Vamos lá, na caminhada com os discípulos. Logo depois, Jesus fez o quê? Logo que estava chegando o tempo de concretizar as coisas, Jesus tem uma conversa séria com os discípulos e fala assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, mas vocês não vão suportar. Então, Jesus fala, agora é o momento de eu cumprir a minha parte, né, da cruz e ressuscitar. Só que aí ele fala, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vos deixarei órfãos. O que significa isso? O que é esse sentimento de ser órfão? O que é a pessoa órfã? Né? O órfão é o que perdeu os pais, que perdeu um vínculo extraordinário, né? Um vínculo tremendo, necessário. Né? A formação do caráter de uma pessoa, da vida dela, depende muito da atuação do pai e da mãe. Por isso que a Bíblia ensina a ser pai, a Bíblia ensina a ser mãe. Tá? Se fosse algo aleatório, tá? Irmãs em Cristo, pais, né? Irmãos em Cristo, não vejam a maternidade, a paternidade de qualquer maneira, tá bom? Não sigam a onda do momento, tá? A onda do momento é ter o filho, né? Já colocar bem bebezinho na creche e tirar o mamar, não dar o mamar pro filho.